Muito bem, meus queridos, no estudo da lição número 5, na parte do domingo, vamos falar sobre mais uma praga. Quando Deus desejou fazer o juízo contra o Egito, depois de 9 pragas, e vendo a situação do faraó, as escolhas erradas, o endurecimento do coração, a teimosia, aquele faraó precisava ser avisado. Aquilo que iria acontecer e que iria sacrificar o seu povo. Os magos chegaram a dizer para Faraó: por que você não despede logo esse povo? Até quando temos que suportar esse homem chamado Moisés? Você não vê que o Egito está quase destruído? Mas Faraó era teimoso, porque ele se achava um Deus. E ele afrontou Deus como se ele fosse igual a Deus. Em todas as vezes ele viu que perdeu assim a situação. Ele implorava: Moisés, peça ao seu Deus que retire essa praga, e eu deixarei o povo ir. Assim que a praga era retirada, o faraó dizia: eu não vou deixar ninguém sair. E assim ele zombou de Moisés 9 vezes. E Deus mandou Moisés falar a última vez. Em algum ponto dessa lição, nessa semana passada, nós vimos que um carroceiro estava com o seu animal puxando uma carroça, e ele empacou no meio da rua. E ele não queria ir de jeito nenhum para frente e nem para trás. O dono da carroça foi lá atrás, pegou um chicote, que era feito de folhas e galhos de árvore, chegou perto do animal, olhou para ele e disse: se você não andar, eu vou te castigar com esse chicote. Pois só ele dizer isso, o animal começou a andar. Alguém do outro lado da rua fez positivo para o carroceiro. O carroceiro disse: com esse animal é assim, tem que avisar primeiro. Se ele não obedecer, aí ele apanha. Deixando de lado os maus tratos com os animais, isso é até uma situação interessante. Deus também nos avisa quando ele deseja mostrar o seu juízo. Tanto que a palavra de Deus está assim, cheia de avisos sobre a questão do tempo do fim. E que as pessoas vão precisar estar se orientando para não caírem na bobagem de assim, desobedecerem a Deus. Então o Senhor Deus tem avisado sobre o decreto dominical, sobre a perseguição, sobre a questão da fidelidade, sobre o selamento, sobre o alto clamor. Deus está explicando tudo isso. Agora, os que são sábios vão guardar o conhecimento e vão utilizar. Os tolos de Salomão vão desprezar o conhecimento. Por isso, Deus disse a Moisés: vai avisar Faraó de que há mais uma praga eu vou mandar. E se ele não deixar o povo ir, então ele vai sofrer as consequências. E o texto bíblico diz que Moisés foi conversar com Faraó e saiu de lá muito nervoso, porque Faraó não deu ouvidos. E a pergunta é essa: de acordo com Êxodo capítulo 11, que advertência Deus fez antes de executar o juízo definitivo sobre o Egito na 10ª praga? Êxodo capítulo 11 diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés, dizendo: ainda mais uma praga eu trarei sobre Faraó e sobre o Egito, e depois ele vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, e toda a pressa, ele vos lançará daqui, porque ele não vai querer vocês mais aqui. Fala então agora, Moisés, aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Disse mais Moisés para o povo: assim diz o Senhor, assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do moinho, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e o teu povo, para que possamos sobreviver. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do Faraó. Mas, diante do Faraó, o Senhor endureceu o coração dele, para que não deixasse o povo de Israel sair da sua terra. Então a pergunta é, de acordo com Êxodo 11, que advertência Deus fez antes de executar o juízo definitivo sobre o Egito? A resposta: o Senhor fez uma última tentativa de dar a Faraó e aos seus conselheiros a oportunidade de arrependimento, deixando o povo ir embora. Mas, lamentavelmente, eles desdenharam de Moisés, fazendo que Moisés saísse até nervoso, indignado com a teimosia de Faraó e preocupado com aquilo que o povo ia sofrer.
Moisés sabia que a última praga seria algo desastroso para toda a terra do Egito. Por isso, Ellen White, no livro História da Redenção, página 117, ela escreveu o seguinte: mais uma praga terrível Deus traria sobre o Egito, mais severa do que todas as outras anteriores. Foi o rei e os sacerdotes idólatras que se opuseram até o fim ao pedido de Moisés. Por isso Moisés relatou a Faraó e ao povo do Egito e também aos israelitas a natureza e o efeito da última praga. Seria devastadora. Deus é um juiz justo e perfeito. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer a morte de ninguém. Deus se alegra quando as pessoas obedecem e saem abençoadas. Ele nos transmite seus valores morais e espirituais para que possamos dar voz para o aflito, ajudar aqueles que estão sendo cruelmente injustiçados e possamos ajudar aqueles que não têm nenhum tipo de ajuda neste mundo. Por isso, nós pensamos e desejamos que a história da preocupação divina com o seu povo no Egito possa nos ajudar a termos confiança nesse Deus maravilhoso e assim nós seremos levados à bondade humana e divina, ajudando aqueles que necessitam. Essa é uma história que movimenta a nossa emoção. Faraó foi avisado. Deus avisou o povo de Israel, avisou o povo do Egito, que a última praga seria algo que deixaria todos tristes. E eles iriam mandar o povo de Israel embora na maior velocidade. Por isso que Deus disse a Moisés: já fala antecipadamente, para que o meu povo peça aos seus vizinhos presentes, porque na hora da saída vai ser uma coisa muito ligeira. Então o povo antecipadamente começou a pedir para os egípcios presentes, joias de ouro e essas coisas todas, porque lá na frente Deus iria fazer o santuário e essas coisas seriam úteis para fazer todos os utensílios do santuário. Deus nos avisa sempre. Deus avisa o seu povo, avisa o mundo das coisas que irão acontecer. Por isso, vale a pena ouvirmos a voz de Deus. Que Ele te abençoe nessa semana. Amém.